Olá, turma. Tudo bem com vocês? Vocês assistiram o vídeo que eu postei para vocês, né, do laboratório herbário? Ninguém comentou nada, né? Mas enfim, pessoal, dando continuidade à disciplina de fitoterapia e homeopatia, onde nessa primeira parte nós estamos estudando mais a parte de fitoterapia, nós vamos estudar ainda hoje alguns termos utilizados na fitoterapia, tá certo? Nós já iniciamos na aula anterior, mas nós vamos dar continuidade hoje a esses termos. É preciso que a gente entenda cada um desses termos para nós entendermos, enfim, o propósito da disciplina, tá certo? Então, pessoal, droga vegetal. O que é uma droga vegetal? É a planta ou suas partes que, após sofrer processo de coleta, secagem, estabilização e conservação, vai justificar seu emprego na preparação de medicamentos. Então, vê só, a gente já vem estudando, tá certo, que a fitoterapia ela trabalha direto com a parte medicamentosa originada só de plantas, né, as chamadas plantas medicinais. A droga medicinal, ela é justamente esse preparo, tá certo? Que fica, depois de todo esse processo que aí está, né? De secagem, coleta, secagem, estabilização, conservação, ela está pronta para se transformar em um medicamento. Mas, por enquanto, ela é apenas uma droga vegetal, tá certo? Nós vamos ter também planta medicinal. O que é uma planta medicinal? É a planta selecionada, seja ela silvestre ou cultivada, utilizada popularmente como remédio ou tratamento de doenças, certo? Então, pessoal, a fitoterapia, no geral, ela trabalha muito com a questão das plantas medicinais, certo? E esse enunciado, ele fala justamente dessas plantas que são utilizadas para fins de tratamento de algumas patologias, certo? Então, é aquela planta que eu tenho lá, digamos, um pé de boldo lá no meu quintal, que eu utilizo como planta medicinal, certo? Ou um capim-santo, né? A cidreira e tantos outros que muita gente faz uso dessas plantas de forma medicinal. Remédio, pessoal. Essa definição de remédio é muito interessante. Quando a gente fala em remédio, a gente pensa logo em farmácia, né? O próprio medicamento que na farmácia se encontra. Não é bem assim. Remédio é tudo aquilo que cura, alivia ou evita uma enfermidade. Dentro desse conceito, inclui-se não somente os medicamentos, mas qualquer agente com efeitos benéficos. Então, vamos entender isso aqui, pessoal. O que é que eu posso chamar de remédio? Então, por exemplo, eu levei uma pancada, coloco uma bolsa de gelo, tá certo? A bolsa de gelo lá na pancada, no joelho, na perna, onde eu sofri a pancada, é conhecida como um remédio, tá certo? Então, vamos citar um outro exemplo, né? De repente, eu sofri um acidente e precisei fazer fisioterapia para fazer recuperação do meu membro que foi afetado. A fisioterapia, nesse caso aí também, ela entra como um remédio, certo? Então, toda situação, pessoal, uma caminhada, né, que eu faço, né, eu sou hipertenso, faço caminhada para diminuir, digamos, para ajudar a baixar meu nível de hipertensão, então, a caminhada também é um remédio. Deu para entender? Então, toda situação que eu utilizo para bem, né, para somar a um tratamento, eu vou chamar de remédio. Sucos. Os sucos geralmente são obtidos pela expressão de plantas frescas, algumas vezes utilizados na terapêutica e na cosmética caseira. O suco, pessoal, ele muitas vezes ele é extraído diretamente da planta, certo? Com algum fim, certo? Terapêutico. Então, por exemplo, eu vou pegar lá um mastruz, passar no liquidificador com leite e transformar num suco.
certo? Que muitas vezes se utiliza como expectorante, né? Isso, expectorar as secreções. Então, seria um exemplo do suco. Também nós vamos ter o lambedor, né? O famoso lambedor, que muitas pessoas até preferem comprar um lambedor do que fazer uso de um medicamento realmente sintético. Então, o lambedor é um xarope e tem forma farmacêutica conhecida, resultante da mistura de água e açúcar, podendo também conter edulcorantes, que é o que vai dar sabor ao lambedor, não é isso? Então, é muito utilizado também, pessoal, o lambedor pela fitoterapia. E o outro que nós temos é o sumo, que obtém triturando a fruta fresca e extraindo da parte sólida o líquido que é liberado, né? Então, o próprio limão, quando eu espremo o limão lá para tirar o sumo do limão, eu estou usando também o processo de extração do sumo, da substância líquida dessa fruta. Já a tintura é uma extração dos princípios ativos da planta, deixando determinado tempo em algum líquido na temperatura ambiente, agitando 2 vezes a tintura, que se processa com a planta depositada no álcool, né? Lembrando, pessoal, que geralmente as tinturas não é de uso digestivo, né? Eu não posso usar de forma interna, justamente pela presença de álcool. A não ser que essa quantidade de álcool seja mínima, tá certo? Que tenha indicação para utilização oral. Os pós, que são os extratos em pó e concentrado, devem ser protegidos da luz, do oxigênio e também da umidade, né? A gente sabe que a umidade lembra fungos e os pós que são utilizados para uso fitoterápico, eles não podem ter contato com a umidade. Esse termo, uso externo, né, que são utilizados, né, banho de assento ou imersão, recomenda-se usar decocção, sal aromáticos, óleos essenciais, tintura, né, que nós falamos há pouco, extrato alcoólico, podendo ser feito em diversas temperaturas de acordo com o efeito desejado. Então, os extratos, o uso externo, são todas aquelas situações que eu uso, certo? Né, como está aqui no enunciado, que vai me auxiliar também na questão do tratamento terapêutico. O banho morno, né, banho morno, que é outro termo utilizado na fitoterapia, é indicado para relaxar o corpo e a musculatura, acalmar irritações da pele, inflamações e reações alérgicas. É também um remédio, não é isso? Então, pessoal, por falar em banhos, vamos diferenciar um pouco, né, a questão de um banho morno para um banho quente para um banho frio. Então, vê só, o banho quente, ele ajuda a estimular a circulação periférica, tratando extremidades frias, como mãos e pés, e ajudando a eliminar as toxinas do corpo. Essa é a vantagem do banho, vamos dizer assim, do banho quente. Já o banho frio, ele tem como principal função, ele é revitalizante dos tecidos, ele vai estimular todos os sistemas do corpo, estimulando a contração dos vasos periféricos em favor da circulação e de órgãos nobres, né? Então, é como se o banho frio ele despertasse, certo? Ele tem essa função. Bochecho ou gargarejo, certo? É uma forma farmacêutica livre, destinada à higiene bucal, tipos antissépticos orais, que nós tanto utilizamos, não devem ser engolidos, principalmente se a planta utilizada na preparação for tóxica. Falar em planta tóxica, a gente vai estar estudando isso na nossa próxima aula. A cataplasma é a utilização de plantas curativas em pastas espessas e úmidas que são aplicadas em lesões específicas com finalidade terapêutica. A cataplasma, pessoal, é um tipo de
vamos dizer assim, de processo utilizado muito nas aldeias indígenas, né? Pelos pajés. Eles pegam uma pasta, colocam numa folha larga, folha extensa, né? Determinada enfermidade. Às vezes eles utilizam para picada de animais peçonhentos e coloca essa pasta numa folha e coloca sobre a pele da pessoa com a finalidade terapêutica. Compressa, pessoal, forma de tratamento que consiste em colocar sobre o local lesionado um pano ou gás limpa e umedecida com um infuso, né, decocto ou tintura, fria ou aquecida, certo? A compressa, como nós já temos um conhecimento, certo? Ela tem essa finalidade, tá? De ser colocada em um determinado local lesionado. Essa compressa ela pode ser fria ou quente, mas que também tem uma ação terapêutica. Por falar em compressas, vamos fazer o comparativo das compressas frias para as compressas quentes. As compressas frias são utilizadas para tratamento de contusões, torções, dores musculares, inchaço e problemas inflamatórios em gerais. Então, pessoal, só lembrando que as compressas frias, ela vai agir como um vasoconstritor, certo? Ela vai fazer com que haja redução da dilatação dos vasos e vamos dizer assim, a proliferação das prostaglandinas, que são aquelas substâncias originadas do processo inflamatório, né? Então, por exemplo, quando você leva uma pancada, mais uma vez aqui esse exemplo, jogando bola lá, então quando você coloca uma compressa fria, aquela compressa fria, ela vai agir como um vasoconstritor, evitando com que essas prostaglandinas se espalhem e criem um processo inflamatório. Já as compressas mornas, elas são aplicadas para acalmar a pele irritada e avermelhada e para relaxar os músculos doloridos e contraídos. A compressa morna, ela já é um vasodilatador. Então, enquanto a compressa fria, ela fecha os vasos, é vasoconstritor, a compressa morna, ela tem tendência de dilatar os vasos, certo? Fazendo com que haja, a partir de então, um relaxamento, ok? Pessoal, nosso tempo esgotou, tá certo? Nós vamos encerrar por aqui a parte de terminologia. Espero que, se vocês tiverem alguma dúvida, continue entrando em contato, tá certo? Comigo, através do WhatsApp, e estou à disposição de vocês. Até a próxima, pessoal!